pessoal, como vocês podem ver, estou aqui para mais um episódio do Padre Nosso de Cada Dia. E hoje eu estou com uma presença ilustre aqui comigo. Estou com o Padre Vanderlei Souza, que além de padre, ele é o diretor da Rádio Aparecida de Comunicação. Então, Padre, muito obrigado por ter aceito esse convite, dessa entrevista, desse bate-papo. Para a gente é uma honra ter o senhor aqui. E você que está nos acompanhando vai saber um pouquinho de como foi essa trajetória do padre junto a Cristo nessa caminhada de evangelização e como aconteceu para hoje ele ser diretor de uma das maiores rádios que existe no nosso Brasil. Eu queria saber primeiramente do senhor como que foi que Deus tocou o coração do senhor e o senhor teve essa vontade de estar entrando na caminhada junto a Cristo. Então, Juan, é uma alegria estar aqui batendo um papo com você, com os nossos teleouvintes aí, né? Sim. Bom, quando a gente pensa assim, contar a história vocacional, a história própria, é sempre uma leitura que ela é muito pessoal, mas ela também tem outros elementos, outras contribuições que necessariamente a gente nem tem consciência, né? Então, assim, para eu contar a minha história vocacional, eu começo pautando pelo ambiente que eu nasci, um ambiente religioso. Eu sou natural de Viçosa, fica na zona da Mata Mineira, Arquidiocese de Mariana. Então a gente tem toda essa tradição boa de uma formação católica de base, na cultura geral, na cultura religiosa, na formação das famílias. A gente tem essa característica. A minha cidade, a padroeira Santa Rita de Cássia, o dia da festa lá, a procissão ela dá aí uma média de uns 4 quilômetros ininterruptos, dá uma volta enorme no centro da cidade, numa rua que o final da procissão chega ainda nem saiu da praça e o início já está a cruz processional e as velas já estão chegando, né? E uma caminhada longa mesmo. Então, assim, tem todo esse clima, esse ambiente. Então, eu venho desse lugar, né? Desse ambiente de uma expressão religiosa muito forte, faz parte do dia a dia da nossa população ter a fé como elemento constituinte do ser e da formação de cada pessoa. Então, e dentro desse contexto, a minha família é aquele estilo família bem de origem afro-brasileira mesmo, família muito unida, muito junto. Nós somos de congadeiros, a minha mãe é rainha conga no congado do município lá. E então tudo isso contribuiu para quê? Para que a experiência de Deus ela não fosse para mim algo distante do viver diário, cotidiano. Assim como na família Congadeiro, o dia a dia é constituído por essa compreensão da proteção de Nossa Senhora, a proteção de Santa Rita, padroeira da cidade, a vivência dos valores da fé. Então foi me acompanhando, né? Eu tive a oportunidade de ser servidor público, eu trabalhei durante um bom tempo na prefeitura do município e em todo esse percurso a fé veio acompanhando. Grupo de jovens, grupo de adolescentes, grupo de jovens, grupo de oração, equipes de animação litúrgica, música, enraiava no violão um pouquinho, não toco não, mas arranhava no violão um pouquinho melhor. Então, assim, tudo isso vai contribuindo. O viver não é aquela história assim, porque só viveu na igreja. Não, escola de samba, carnaval, Rio de Janeiro, praia, Espírito Santo, Guarapari, né, a praia dos mineiros, ia para as praias mesmo. E assim, ou seja, o jovem que viveu a vida jovem como qualquer outro jovem, porém sem perder a sua essência religiosa. Dentro dessa dinâmica que eu fui percebendo assim, chegou um momento da minha vida, Juan, que eu falo assim, interessante, como que a experiência de Deus ela é muito pessoal, né? Tem pessoas que vão experimentar o chamado de Deus num rompante, num furacão, né? Aquela ventania que vem, aquele sopro do Espírito que vem e leva a pessoa no arrobo. Outros vão experimentar na calmaria, quando o barco chega no final da travessia, né? Alguns vão sentir Jesus presente na tempestade, outros vão sentir Jesus presente na calmaria, quando chega ao objetivo. Então, dentro disso tudo, eu fui percebendo assim, meu trabalho da igreja, minha inserção nas atividades da comunidade, eu sempre percebi assim, está faltando alguma coisa. Por mais que eu
trabalhasse, por mais que eu exercesse atividades, de segunda a sexta, por exemplo, o período que eu estudava e trabalhava. Então, era segunda a sexta, de 8 às 17, trabalho, 18h30, 19 horas, escola, e sábado e domingo, atividade de igreja. Quais eram as atividades que o senhor fazia na igreja nesse tempo, Então, padre? dentro desse movimento, comecei, né, participação em um grupo de adolescentes, que era um grupo de reflexão. Desse grupo de reflexão adolescente, a gente começou a fazer trabalhos sociais, né? Percebi assim, tal família em tal lugar está precisando de uma cesta básica. A gente cogitava e juntava nós, íamos lá e dava ajuda. A família tal, a casa caiu, não sei o que, juntava a galera, vamos lá, vamos construir uma nova casa. E assim, o trabalho com a juventude da minha região foi muito forte, muito bonito. Eu agradeço muito ao cônego Zé Geraldo Vidigal de Carvalho, as irmãs carmelitas da Divina Providência, na pessoa de irmã Solange, irmã Fátima, Emília, Nildete, que agora é a superiora delas, e tantas outras, né? Que, assim, foram pessoas que nos motivavam, assim, a fé, a experiência de Deus, ela não pode se fechar dentro de um nicho de sentimento. Ela tem que ser vivida numa expressividade na vida. Ou seja, o seu testemunho, ele é o testemunho de ser um jovem competente no seu trabalho, um jovem competente na escola, mas um jovem que pensa a realidade a partir dos valores do Evangelho. Então, assim, uma das coisas que a gente chamava muita atenção, que a gente meditava muito, a parte da nossa, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, é aquela expressão de Jesus no julgamento final. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede. A gente tinha essa palavra assim, no nosso vocabulário diário de jovens. Ou seja, entender que a experiência de Deus, ela não é uma ritualística. Ela passa pelo rito, ela se alimenta no rito e ela continua na forma de ser presença no mundo. Então, se tem alguém que tem fome, eu vou dar de comer, porque eu sinto que esse é o chamado de Deus para mim. Então vem isso tudo, né? A vivência na fé, a vivência no trabalho religioso, a vivência no trabalho de subsistência mesmo, de cuidado com a vida e tudo mais. Nesse processo eu fui percebendo assim, tá, eu estou fazendo bastante, mas falta alguma coisa. Aí eu pensava, não, porque eu estou dando pouco tempo para Deus, eu só estou indo na reunião de reflexão e nas obras sociais. Não vou aprender violão para tocar, que eu gosto de música, minha família é muito musical também, então vou aprender violão para tocar na igreja, então é um pouquinho que eu vou dar mais para o reino. Então foi assim, foi num crescendo, foi num processo meu discernimento, ele veio num crescendo, não houve assim um rompante, um momento, opa, a luz se acendeu, não. A luz ela fez se dando na normalidade da minha experiência de vida. Chegou uma hora que eu falei, peraí, mas eu já fiz tudo. A gente tinha até uma brincadeira que a gente fazia, uma reflexão que a gente fazia com jovens, né? E que assim, como é interessante como Deus nos ensina naquilo que a gente ensina para os outros. A gente fazia, mais ou menos, a história é a seguinte, Deus chega e pede para o jovem se ele o ama. Jesus chega e fala assim, olha, você me ama? Sim, te amo. Se eu te pedir alguma coisa, você me daria? Jesus, se você pedir alguma coisa que eu posso, então eu quero a ponta da sua unha. Não, Jesus, eu posso te dar a ponta da sua unha. Pô, o jovem corta a ponta da unha e dá para Jesus. Entregou a Jesus, daí a semana seguinte, Jesus, você me ama de verdade? Sim, Jesus. Se eu te pedir alguma coisa, você me dá? Sim, Jesus. Então ele pede assim, eu quero agora a ponta do seu dedo. Ou seja, e aí vai num crescendo até que chega o dedo, mais um dedo, a mão, um pedaço do braço, o outro braço, vai dando o coração, o corpo. Ou seja, é um processo que a gente vai se entendendo no diálogo com Deus e a gente vai entendendo que Ele pede algo mais. Esse algo mais é aquilo que está dentro de minhas possibilidades. Né? O meu processo de discernimento ela vem nessa linha, né? Claro que não, assim, não é o critério, mas a minha experiência foi essa, né? Dentro de minhas possibilidades. Enquanto eu estava no grupo de jovens, adolescentes refletindo, no grupo de jovens com ações sociais, no grupo de jovens com ações religiosas, litúrgicas da igreja, liturgia, música, e foi indo, processo de crescimento, formação, catequista, foi membro da pastoral da criança, ou seja, foi se ampliando. Chegou um momento que eu falei, peraí, mas e agora? O que mais? Aí surgiu, né? A gente começou a fazer com as irmãs carmelitas da época o processo de encontros vocacionais, que não era vocação no sentido para discernimento para a vida religiosa, mas discernimento de jovem cristão católico que quer descobrir o seu lugar no mundo. O que eu devo fazer?
Nesse processo, a gente também tinha a oportunidade de conhecer as congregações, os religiosos que faziam conosco eram os padres, eram dos jesuítas, os sacramentinos de Nossa Senhora, os carmelitas, os redentoristas, ou seja, tinha uma gama de grupos de religiosos que assessoravam esse nosso caminho de discernimento vocacional. E aí eu fui olhando um outro, falei, cara, mas é legal, gostoso, é legal, mas assim, não, Deus, eu posso te servir de boa, tô junto contigo, não abro mão, nós estamos aí juntinho, mas ser padre não tá no meu rito, Quantos anos né? o senhor tinha, padre, após essa Esse processo construção ali espiritual? de 15 aos 18, 19 anos. Olha, Isso aí tem só 40 anos. é, Então, assim, tá bom, Deus, beleza, a gente vai junto, mas ser padre não, é muita responsabilidade, até porque, pela própria experiência de viver na igreja, de viver na comunidade, conhecer a vida dos padres, acompanhar, estar presente, eu via a grandiosidade que o ministério sacerdotal é. E assim, eu não me via capaz de. Eu falava assim, não, tá bom, eu posso servir, tá ótimo, o que eu faço aqui tá bom demais, então eu não sou capaz, né? E aí entra uma música muito legal que era gravada pelo, acho que Padre Jonas, a Bíblia, não sei quem é, mas que dizia a vocação do profeta, né? Que faz uma leitura do profeta, do chamado do profeta Jeremias, né? Eu não sei falar, sou apenas uma criança, eu não sei falar por causa disso, daquilo. Assim, a cada não que o profeta dava, Deus lhe dava uma motivação de sim. Eu fui percebendo isso também. Cada não que eu dava, Deus me dava uma motivação de sim. Eu fazia alguma coisa, daí a pouco falava, poxa, mas ainda não é isso. faltava algo. Faltava algo. Então, esse algo eu fui descobrir quando eu comecei a fazer o processo de discernimento, que foram os retiros vocacionais, né? O OP, opção de Aonde o vida, senhor fez esses lá em retiros? Viçosa. Em Lá em Viçosa, Viçosa. tudo O foi grupo, em isso, o Viçosa. grupo ia, esse grupo de assessoria espiritual, eles iam para dar os retiros para a gente lá em Viçosa, Ah, através das irmãs carmelitas que levavam esses grupos, né? Oração em vida, retiro de opção de vida. E aí, aos poucos, eu fui percebendo, tá? A resposta ao chamado, ela não é vamos dizer assim, uma qualificação. Veja como eu sou. Não. A resposta ao chamado é exatamente o contrário. É quando eu, na minha pobreza de ser, reconheço que o meu tudo é Deus. olha que Essa é a lindo, resposta gente. vocacional Olha só. verdadeira. Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou bom nisso, porque eu sou bom naquilo. No meu caso, não me deu é, coragem, fortaleza e nem capacidade de discernir. Eu só discerni o chamado de Deus quando eu olhei para mim e falei: eu não sou capaz de nada, eu faço tudo isso, mas isso é muito pouco. Mas esse pouco é o tudo que eu sei fazer. Aí sim, quando eu reconheci esse pouco que é o tudo que eu sei fazer, aí que eu fui sentir o chamado de Deus na congregação redentorista através de uma experiência bonita que eu vi que foi de Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele descobriu que o seu potencial, os seus dons, a sua capacidade, a sua qualidade de vida, aquilo que ele, pessoa, tinha de diferente dos outros, que cada um de nós tem o seu essencial, é este essencial que Deus pede. Só que Deus pede para responder a uma necessidade. E aí a minha vocação ela nasce disso. Qual é a minha resposta? A que necessidade, a que realidade eu penso que eu posso responder me entregando para a vida religiosa sacerdotal. E aí no ano de 1990 entrei na congregação redentorista. Olha, em 1990. E aí vim fazendo esse caminho até chegar aqui, passei por vários processos, né? Todo o processo de acompanhamento, formação, noviciado, pré-noviciado, noviciado, filosofia, teologia, todos os estudos, todo discernimento vocacional, espiritual também, direção. E dentro desse processo também, como eu já exercia de vez em quando em Viçosa algumas atividades na área de comunicar, né? Falar, vamos fazer uma brincadeira com a criançada, quem vai animar? Vai, Vanderlei, que é animado. Tinha uns trabalhos que a gente exercia na prefeitura, que era chamado inspirado naquele programa antigo do Silvio Santos, Domingo no Parque. Sim. A gente fazia um com o tio Gerson, que era um locutor da rádio Montanhesa, lá de Viçosa. A gente fazia um programa que a gente juntava uma equipe, voluntários, colegas de trabalho da prefeitura, pessoal da educação, eu era da administração, da contabilidade, outro de outro setor.
A gente juntava e no final de semana fazíamos uma caravana para ir animar a vida de uma comunidade, de uma cidade do interior. Aí levava brincadeiras, tipo gincanas, a gente ia para lá e a minha parte era fazer a animação da gincana e a animação dos jogos com a galera. Então assim, fui crescendo nessa questão do animação, do comunicação, porque isso faz com que a gente também desperte em nós um saber, né, de se posicionar, um saber de se localizar, um saber de responder ao que chega da realidade. Quando você trabalha com o público diretamente, a gente fica muito mais esperto, muito ágil, né? Então foi isso. E aí, disso daí, para eu migrar para o trabalho com comunicação, e especificamente com rádio, foi um processo natural, né? De discernimento, caminhada. Aí quando eu fui ordenado padre, eu tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Lá fiz uns trabalhos na área de rádio e locução, produção mesmo, programa religioso. E depois fui para o Rio de Janeiro, continuei na Rádio Catedral do Rio de Janeiro também, locução e produção. Do Rio de Janeiro eu fui para Coronel Fabriciano, aí já para trabalhar diretamente na direção da rádio, a Rádio Educadora. Rádio Educadora, fui para Juiz de Fora para ser pároco novamente. Só que cheguei em Juiz de Fora, o pessoal sabendo que eu tinha experiência de rádio, migrei para rádio também, então fiquei pároco e também trabalhando com radialista. E nesse processo de discernimento, né, a província de Nossa Senhora Aparecida viu que na minha pobreza eu poderia contribuir aqui com a Rádio Aparecida nesse momento da história. É o que está acontecendo agora. E conta pra gente, e nessa trajetória do Senhor, que o Senhor foi sentindo aos poucos, que o Senhor podia mais estar se doando mais a Cristo, o Senhor sentia Jesus falando algo para o Senhor? Olha, sua missão é essa, olha, você tem que fazer isso. Sentia ou era algo do interior do Senhor mesmo, que Isso batia no coração é uma coisa do que assim, Senhor? você fala e eu acho que é muito interessante. Quando a gente fala assim, Jesus falou, né? É interessante, Juan, que não é uma voz que vem de fora para dentro, mas é um apelo que brota. Como eu digo sempre, né? A experiência que eu fiz de discernimento foi assim. Outros podem fazer de outras maneiras, não é o critério. Mas assim, eu sempre digo assim: você quer saber? Começa a fazer essa escuta do seu interior, sabe? É, e tem um trabalho que a gente fazia nesse processo de discernimento vocacional, de espiritualidade, que era assim, para definir vocacionalmente, isso eu estou falando assim, bem assim, superficialmente. A gente fazia assim, consolações e desolações, isso é dentro da espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, dos jesuítas. Consolações para responder a essa vocação e desolações, tipo sims e nãos. E no final, um balanço disso para ver qual era a sua média, né? Se a sua média é mais nãos, então vamos fazer um processo de discernimento para ver o que é. Né? Se é mais sims, vamos fazer um processo de discernimento para ver o que é. Então, assim, esses aspectos das consolações e desolações me ajudou a entender essa conversa interior. Né? A insatisfação que eu sentia ao exercer um trabalho que para as outras pessoas era um trabalho muito bom, as pessoas elogiavam, falavam, não, mas que bom, não sei o quê. Aquela história toda, quando você faz um negócio que você sabe assim, foi bom, você fez um bolo, confeitou, ficou bonito, você fala assim, foi bolo bonito. Mas para você que tem um espírito de confeiteiro, não é o bolo, é um bolo bonito. Para a pessoa que recebeu no aniversário, aquele bolo, no casamento, foi o bolo. É exatamente essa finura do espírito de trabalhar o nosso ser para entender que o chamado de Jesus ele vai se dar nesta contemplação. O que eu fiz é o meu tudo. Tanto que é o meu tudo que quem recebeu, recebeu como pleno na sua vida. Mas interiormente, não. Ainda é pouco. Eu senti assim, fiz muito bem, mas eu posso fazer um pouco mais. Não é um egoísmo, ou sabe, aquele egocentrismo de achar que eu sou. Não é esse eu sou, não é isso. É eu sentir que eu fiz, mas ainda fiz pouco. Né? É ali que a voz de Jesus fala. Né? Esse eu fiz, mas ainda fiz pouco, é semelhante à parábola do jovem rico. Né? Vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você vem e me segue.
Esse vem e me segue, que é a grande questão. Porque o fazer, né, dar para os outros, oferecer para os outros os nossos dons, nossas capacidades, é fácil. Basta ter um pouquinho de inteligência para a pessoa saber o que é que eu sou bom. Ah, eu sou bom em construir e fazer artesanato. Então eu vou fazer o melhor artesanato. Pronto. E se realiza ali. Mas quando é vocação, a pessoa sente que o seu artesanato nunca está pleno, nunca está completo, nunca está perfeito, porque a vocação nos faz ser muito mais de Deus do que de nós mesmos. Muito mais responder aos apelos que Deus nos traz pela história, pelas pessoas, do que uma satisfação pessoal. Então, é nesse sentido que vem a voz de Jesus falando. Algo a mais. Aquela brincadeirinha que a gente fazia com os jovens, né? A ponta da unha, a ponta do dedo, o dedo completo, os dedos da mão, as duas mãos, o braço, até que você mergulha totalmente nessa experiência de encontro com ele. E aí, quando a gente mergulha, por exemplo, hoje, quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, gente, sabe que eu me sinto bem? Me O sinto senhor feliz, é feliz né? com essa caminhada Exato. que o Eu sou senhor feliz. faz. Não quer dizer que não tem problemas, que não tenha Sim. preocupações, que não tenha dor de cabeça, que não tenha dor de barriga, que se eu comer alguma coisa que faz mal, que não vai me desarranjar o corpo, vai. Eu sou normal. Quando falece um ente querido, um familiar, eu sinto como todo mundo sente. Quando eu vejo uma situação de tristeza, como a destruição da natureza, como a gente vê, eu sinto a indignação como todo mundo. Uma situação de discriminação, de racismo, sabe, de maltrato a algum ser humano, eu sinto como todo ser humano inteligente e cristão sente. Só que eu não sinto para mim, eu sinto como um convite o que é que eu posso fazer para que isso não aconteça. Que às vezes a pessoa pode sentir, fala, tá bom, tá indignado com isso, pronto, para ali. No caso da vocação, do chamado de Deus, ele não nos deixa parar no sentimento. O sentimento é apenas a porta que ele abre para que a gente possa fazer um caminho de presença transformadora. É nesse sentido que o chamado de Jesus vai se dando, né? Que eu percebo o chamado de Jesus. Não é uma voz que vem de lá para cá, é uma voz que está aqui dentro, porque nós somos batizados, temos o Espírito Santo em nós, então essa voz que ressoa de dentro para fora. Tem pessoas que vão sentir esse chamado a partir de um outro horizonte que não seja um missionário. Né? Eu falo porque eu sinto carisma nessa dinâmica missionária. Tem pessoas que vão sentir esse chamado, esse apelo, ao observar, por exemplo, como está o estado da educação. Então, ele vai para uma congregação que trabalha na área de educação. O outro vai sentir esse apelo quando ele percebe assim, como é que eu posso interagir, interferir na dinâmica de funcionamento de uma comunidade ali situada, como aquele pastor que fica com aquele rebanho naquele redil. Então ele vai sentir o chamado para uma vocação à vida sacerdotal, diocesana ou secular, como é falado. Ou seja, cada um de nós tem que perceber assim, lá no fundo, não é o que eu vou fazer para que os outros vejam, para que os outros aplaudam, para que os outros elogiem, mas o que eu vou fazer que vai responder a este sentimento vazio que eu tenho. A vocação vem aí, né? Sim, padre. E uma coisa que veio aqui na minha cabeça que o senhor falando, o senhor está numa posição padre, né? E à frente da Rádio Aparecida. Quer dizer o quê? O senhor, a mensagem do senhor consegue chegar mais distante, né, que uma pessoa que não está numa rádio, por exemplo. Uhum. O que o senhor vê nessa trajetória do senhor hoje, o senhor como diretor de uma das maiores rádios do Brasil, né, a Rádio Aparecida de Comunicação, como que o senhor vê isso? O senhor tem algum sentimento de estar levando algo a mais para as pessoas? Como o senhor vê tudo isso na vida do senhor? Porque, né, o senhor padre entrou para a comunicação, o senhor pode chegar longe nos lares das pessoas mais distantes, né? Diferente de padres que estão, vamos dizer, ali na sua paróquia, ali no seu bairro, né, na sua Exato. cidade. Então, Juan, eu acho uma coisa interessante essa pergunta que você faz, porque assim, desde que eu comecei a agir, né, a militar dentro do campo da comunicação, uma das coisas que eu sempre percebi é o seguinte: a responsabilidade que nós temos dentro da comunicação em favorecer que aquilo que é bom se instaure.
e aquilo que é nocivo seja extinguido, né? Em todos os aspectos, desde a educação ambiental até o cuidado consigo mesmo. O que é bom, vamos cuidar de nós mesmos, vamos procurar ter, né, um comportamento que seja bom para a gente, na saúde, com alimentação, com tudo. O que é nocivo, vamos extirpar. Por mais agradável que seja, por mais satisfatório que seja, é nocivo. É nocivo, não merece ter o cuidado, não merece ter a atenção e não merece ter a projeção. Então, quando eu hoje, né, não hoje, no sentido agora, 2025, mas hoje, nesse hoje da minha vida, que é ser padre e trabalhar com comunicação, a questão que sempre me pego é a responsabilidade que nós, comunicadores católicos, temos com relação à fidelidade ao Evangelho. Nós não podemos jamais aliar o nosso lugar, o nosso perfil, a pessoa que nós somos enquanto sujeitos públicos, àquilo que é contrário ao projeto de Jesus Cristo, ao Evangelho. Aí jamais. Por mais satisfatório que seja esse nicho, ele não nos pertence, porque nós fizemos uma opção de seguir Jesus, abandonar tudo, entregar tudo e ir atrás dele. Então eu não posso fazer o contrário do que ele faria, né? Então, esta responsabilidade, esse compromisso, eu procuro estar sempre ativando nos diversos áreas da minha vida, nos diversos contatos que eu procuro ter, né, naquilo que eu produzo, naquilo que eu falo, naquilo que eu promovo com a minha equipe. Né? Hoje a gente trabalha com uma equipe de 48 colaboradores, ou seja, o clima de trabalho deve ser um clima que favoreça a vivência da espiritualidade do Evangelho. É o Evangelho que nos pauta, é o Evangelho que nos orienta, é o Evangelho que nos conduz. E aí, por outro lado, também eu vejo, me inspiro muito no nosso querido Padre Vitor Coelho de Almeida. Assim, Padre Vitor faz parte, né, comunicador católico no Brasil, que não conhece o perfil do Padre Vitor, precisa conhecer, porque ele, no momento em que toda a estrutura de funcionamento, de dinâmica da igreja ainda estava focado no lugar ali, a igreja falando para aquelas pessoas ali dentro, ele pega na linha dos papas que vão falar de comunicação, que vão falar do valor da comunicação, e ele vai trazer isso para dentro de um santuário nacional, como o de Nossa Senhora Aparecida. Né? Claro, não é o Padre Vitor o único, né? Ele não foi o fundador, mas ele foi aquele que trouxe este momento de conscientização, levando os valores do Evangelho para fora. O rádio servindo como um veículo de educação popular, de educação ambiental, de saneamento básico. O rádio é uma rádio que leva a mensagem de Nossa Senhora. Meio-dia estamos rezando até hoje, na voz do Padre Vitor, o Ângelus, o Anjo do Senhor. Às 3 horas da tarde nós rezamos a consagração, como ele rezava. É esta rádio, 6 horas da manhã, rezando, 18 horas a missa, 9 horas, ou seja, essa rádio que leva a evangelização explícita naquilo que é o conteúdo da nossa fé, com fidelidade à nossa igreja, ao nosso Papa, com fidelidade aos nossos bispos da Conferência Nacional do Brasil, né, a CNBB, fidelidade, união, fraternidade. Primeira coisa, primeiro sinal de que a gente está servindo ao Evangelho é esse, é a união. Aquilo que divide, Jesus já vai dizer, não é favorável ao projeto do Reino de Deus. Então nós temos esse compromisso de levar união, levar os valores do Evangelho, ultrapassar os limites formais. A igreja, ela é uma presença na sociedade e no mundo. Nós não somos um grupo fechado, um clube fechado que só fala dentro do seu nicho. Nós temos que falar com a sociedade, com todos os lugares. Porque Jesus, aliás, Jesus falou poucas vezes na sinagoga e no templo. A maioria das vezes ele falava era no caminho, era na vida, no dia a dia, para nos dizer assim, aquilo que nós experimentamos no culto, na celebração, aquele conforto, aquele consolo que Deus nos dá, nós vamos semear isso enquanto comportamento na sociedade. Onde houver fome, que eu leve alimento. Oração de São Francisco. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E padre, o papo está muito bom, gente. Já acabou? Ah, não, Já, então a gente tá pede mais, tá, por favor. Fica aí, não sai de frente da telinha, não. Mas, padre, o senhor, nessa trajetória toda de bênção, de aprendizado, o que o senhor tem assim no coração hoje, o senhor, como padre, diretor de uma rádio, né? Aí que está aí, levando a mensagem de Deus
nos quatro cantos. O senhor tem alguma vontade do senhor, algum desejo assim? Olha, eu quero fazer um projeto aqui na TV antes de eu estar partindo, eu quero estar fazendo isso. O senhor tem alguma vontade, algum sonho assim nessa posição que o senhor se encontra? Tenho, mas é segredo. Ah, segredo, conta pra gente, Ele poxa. quer dar uma pegadinha que mexe com comunicação. Ai, Oh, meu cara, que que isso? é a chave. Temos muitos projetos. O sonho de Deus para o mundo. Olha que bênção, gente. O Olha sonho de só. Jesus para o mundo. Que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Meu grande projeto é esse. Ai, Né? E que a gente vai aplicando isso naquilo que é necessário. Criar essa consciência de unidade. pessoal, esse daqui é o Padre Vanderlei Souza. Aqui, padre, diretor da Rádio Aparecida. E eu vou estar pedindo para ele, depois desse papo, dessa trajetória abençoada que o Padre Vanderlei tem em sua vida, né? Vou estar pedindo para ele deixar uma mensagem para vocês que estão nos acompanhando aí. Uma mensagem que vai estar aí ajudando você, vai estar edificando a sua fé. Padre, por favor, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, por Perfeito. gentileza. Então, nós estamos aí no tempo da Quaresma, um tempo propício para vivenciar a espiritualidade da conversão, da transformação, do toque da palavra de Deus, né? Permitir que a palavra de Deus chegue ao nosso coração, ao terreno árido, ao deserto da nossa vida e nos ilumine para que a gente bata nas pedras e brote água, para que a gente reze e surja o maná, para que a gente aguarde e as codornizes apareçam. Ou seja, toda a experiência da travessia do povo hebreu pelo deserto, depois de Jesus passando pelos 40 dias, que isso nos ilumine a permitirmos que Deus toque o nosso coração e nós tornemos pessoas cada vez melhores. Que esse tempo de Quaresma te ajude, meu querido irmão, querida irmã, a ser um cristão realmente da comunhão, da solidariedade, da fraternidade. Que esse tempo da Quaresma te leve ao encontro com Jesus, aquele que passou pela experiência da dor, da morte, da negação, da vergonha da cruz, para nos indicar que Deus não abandona ninguém. Ele foi o último dos últimos, como diz o profeta, né? O crucificado tem uma expressão tão feia, tão desagradável, que até desviávamos o olhar dele. E ele levava em si a prova dos nossos pecados. Que Deus nos ajude e que ao contemplarmos o crucificado, lembremos disso e façamos a experiência de conversão ao Cristo Jesus. E essa conversão produz em nós atitudes concretas de transformação da realidade. Como a campanha desse ano nos convida, vamos cuidar da vida, vamos ser solidários com a vida, vamos ser solidários com esse presente que Deus nos deu de morarmos todos, humanos e outras espécies, nesta grande casa comum. Não é minha, não é sua, ela é nossa. Vamos cuidar dela. Que mensagem, hein, gente? Que mensagem linda. Padre, saudade de Viçosa tem? Bastante. Bastante. A saudade carrega, a gente vai com ela pro resto da vida, né? Não tem como, né? É isso aí. É isso aí. Gente, esse foi o papo do Padre Nosso de Cada Dia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Semana que vem tem mais do Padre Nosso de Cada Dia para você que nos acompanha. Padre Vanderlei, muito obrigado. Uma honra estar com o senhor. Obrigado, Deus irmão. abençoe e continue aí fazendo essa trajetória ser cada vez mais iluminada e abençoada, com a graça de Deus. Amém a todos nós, que você também tenha essa bênção de Deus na sua vida aí e que possa levar essa palavra sempre para os irmãos e irmãs, é muito importante. Obrigado, Padre. Obrigado a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus e até semana que vem. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom.